Primeiro não, desculpa, 2 Timóteo, capítulo 1, versículo 1 ao 7. Queria agradecer a presença do meu amigo Alessandro, doutor Alessandro, advogado que veio me acompanhar aqui. Ele faz parte do nosso grupo, do projeto Somos Um, e ele veio cooperar com a gente aqui nessa noite, amém? Peço as orações dos irmãos pelas nossas vidas. Quem achou de amém? Amém. 2 Timóteo capítulo 1, versículo 1 ao 7. Falta eu achar só, todo mundo achou. Calma que eu estou quase. 2 Timóteo capítulo 1, do versículo 1 ao 7. Está escrito assim: Paulo, apóstolo de Jesus Cristo, pela vontade de Deus, segundo a promessa da vida que está em Cristo Jesus, a Timóteo, meu amado filho, graça, misericórdia e paz da parte de Deus, Pai, e da de Cristo Jesus, Senhor nosso. Dou graças a Deus, a quem desde os meus antepassados eu sirvo com uma consciência pura, porque sem cessar faço memória de ti nas minhas orações, noite e dia, desejando muito ver-te, lembrando-me das tuas lágrimas para me encher de gozo. Versículo 5: trazendo à memória a fé não fingida que há em ti. Repita comigo: fé não fingida. Fé não fingida. Mais forte: fé não fingida. Fé não fingida. Trazendo à memória a fé não fingida que há em ti, a qual habitou primeiro em tua avó Lóide e em tua mãe Eunice, e estou certo de que também habita em ti. Por esse motivo te lembro que desperte o dom de Deus que existe em ti pela imposição das minhas mãos, porque Deus não nos deu o espírito de temor, mas de fortaleza e de amor e de moderação. Amém? Tome seu assento glorificando a Deus e dando uma salva de palmas para Jesus, porque Ele é digno de toda a honra e de toda a glória. Louvado seja o nome do Senhor. Amém? Irmãos, nós abrimos aqui na segunda carta do apóstolo Paulo ao jovem obreiro Timóteo. E essa segunda carta a Timóteo, ela é uma carta escrita pelo apóstolo Paulo, e dizem que essa carta é uma das mais pessoais, do apóstolo Paulo, porque Paulo amava muito Timóteo. E essa segunda epístola, ela é a última carta de Paulo, que Paulo escreveu. Depois dessa epístola, dessa segunda epístola de Paulo a Timóteo, ele foi morto, foi degolado. E Paulo escreve a Timóteo, o obreiro Timóteo, para ele se manter firme na fé diante da perseguição que ele estava passando, e para manter o evangelho intacto, o evangelho preservado, sem as heresias da época, E aí, no meio da carta, queria dar uma saudação para o nosso irmão Paulão ali. Paulo está ali. Se os irmãos quiserem ver um milagre de Deus, é só olhar para a vida do irmão Paulo, irmãos? Louvado seja o nome do Senhor. Esteve lá em casa, lá foi uma bênção aquele dia. E nós falamos aquele dia, irmã, que ele estaria lá, e Deus cumpriu. E ele estava lá em casa. Então, voltando, irmãos, Paulo, escrevendo para Timóteo, começa a exortar Timóteo. E ele fala assim para Timóteo, começa a entrar na questão da fé. E se existe um fator importante na nossa vida, na vida do cristão, é a fé. Amém? A fé é um fator importante na vida do cristão. Por quê? Porque foi pela fé
que o nosso pai Abraão, que é o pai da fé, foi mudado o seu nome de Abrão para Abraão. Quando Deus chama Abraão, que era Abrão na época, Deus fala assim: Abraão, sai da tua terra, da tua parentela, da casa de teu pai, e vai para a terra que eu te mostrarei. E fartirei uma grande nação, e engrandecerei o teu nome, e tu serás uma bênção. Abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei aqueles que te amaldiçoarem, e em ti serão benditas todas as famílias da terra. E a Bíblia diz que saiu Abraão sem saber para onde ir. Então Abraão até hoje é conhecido como o pai da fé, porque ele obedeceu a voz de Deus. Então a fé é um fator importante. Por que a fé é um fator importante? Paulo falando sobre fé para Timóteo: porque sem fé é impossível agradar a Deus. A Bíblia diz que é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que Ele é galardoador daqueles que buscam. E se hoje é uma quinta-feira, de milagres, você tem que crer que o Deus que você está servindo, Ele é galardoador, amém? Ele é o Deus dos milagres, Ele é o Deus que Ele é especialista em milagres, e você tem que ter essa fé firmada no seu coração. E a fé ela é importante também, e mais importante ainda, a principal, fator, porque a Bíblia diz que pela graça sois salvos, e por meio da fé. E isso não vem de vós, é um dom de Deus. Amém? Então a fé ela é importante na nossa vida, que somos cristãos, muito importante. Outro fator importante da fé: a fé é com ela que nós vencemos o mundo. Amém? É com a fé que nós vencemos o mundo. Vamos entender um pouco da fé. O que é fé? Primeiro, lá em Hebreus 11:1 diz que a fé ela é o firme fundamento das coisas que se esperam e a convicção de fatos que você não pode ver. Isso é a fé. É um firme fundamento das coisas que esperam e a convicção de fatos que você não pode ver. E como se adquire a fé? Está lá em Romanos 10:17. A fé ela vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus. Enquanto nós estamos aqui falando, pregando a palavra de Deus, o seu coração está enchendo de fé. Enquanto essa semana vieram outros pregadores, outros ministros pregar aqui, o seu coração ele foi se enchendo de fé. E cada dia que você vai ouvindo a palavra do Senhor, mais fé no seu coração você vai criando. E o mais importante de tudo é que através dessa fé, adquirindo essa fé, 1 João 5,4 diz: porque todo o que é nascido de Deus vence o mundo, e esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. É através da fé no nosso Cristo Jesus que nós vamos vencer o mundo. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. Então Paulo está falando de fé. Paulo começa a falar de fé, da fé de Timóteo. E o interessante, queridos, é que sempre eu, pelo menos, quando eu ouço falar de fé, eu fico pensando sobre fé grande, fé pequena. Quando eu olho para o irmão Paulo, eu falo: poxa, esse cara tem uma fé que só Jesus. A esposa dele então nem se fala, fé, E aí a gente fica pensando: será que existe fé grande, fé pequena, tal? E esse dia eu estava vendo um vídeo que eu não sei se os irmãos viram. Eu não sei da veracidade do vídeo, se era verdade ou não, mas que na internet tem muita coisa, que é fake, que eles inventam, mas se alguém viu esse vídeo vai lembrar. O repórter estava dizendo que uma mulher estava andando na rua e de repente chega um homem até ela e diz: é um assalto. Aponta uma arma para ela. E ela diz assim: sangue de Jesus tem poder. Na mesma hora que ela disse sangue de Jesus tem poder, diz que o assaltante teve um infarto, caiu tudo. Aí volta depois lá para os repórteres. Aí o repórter fala assim: olha, a fé dessa mulher é grande, hein? Olha só que coisa linda.
Então aí eu fiquei pensando, né? Fé grande, fé pequena. E se ela tivesse uma fé pequena? Ia levar tudo dela? Será que ela ia ser roubada? Então esse negócio de fé grande e fé pequena é uma coisa meio complicada. Porém, a gente vê na Bíblia Jesus tratando sobre esse assunto. Certa vez Jesus estava andando com seus discípulos e a Bíblia diz que uma mulher cananeia se aproxima dele e ela querendo falar com ele, os discípulos tentando afastar, e ela fala assim: Senhor, por favor, ajude a minha filha que está em casa endemoniada. E a Bíblia diz que Jesus fala assim: eu não vim somente para os filhos de Israel. Aí ela fala: mas Senhor, por favor, a minha filha está endemoniada. Jesus fala assim: eu não posso tirar o pão dos filhos e dá-los aos cachorrinhos. E ela pega, para e fala assim: mas até os cachorrinhos comem as migalhas que caem das mesas dos seus donos. E aí Jesus para e olha para ela e diz assim: mulher, grande é a tua fé. Jesus falou: grande é a tua fé. Certa vez o centurião chega de Jesus e fala: Jesus, o meu servo está paralítico e atormentado em casa, e eu vim pedir para o Senhor curá-lo, pois eu também sou homem de autoridade, sei que a palavra ela tem autoridade. E Jesus, sempre disponível a fazer milagres, ele fala: vamos até lá que eu curarei. Ele fala assim: não, eu não sou digno que o Senhor entre em minha casa, mas eu sei que apenas uma palavra que o Senhor disser e o meu servo será curado. E a Bíblia diz que Jesus olha para os discípulos e fala assim: eu nunca vi uma fé tão grande como essa em Israel. Só que ao mesmo tempo nós vemos Jesus falando não uma e nem duas e nem três, mas várias vezes com os discípulos: e homens de pequena fé, homens de pouca fé. Então existe esse paralelo, né? Só que Paulo, nesse texto, irmãos, eu estava falando sobre fé, só para entrar aqui, Paulo nesse texto, ele não está falando de uma fé pequena ou grande, porque ele diz assim, Timóteo, quando ele fala Timóteo, ele faz menção a uma fé não fingida. Paulo, a questão de Paulo aqui não é se a fé é grande ou a fé é pequena. A questão de Paulo aqui é a sinceridade da fé. A sinceridade da fé. Paulo fala assim: trago à memória a fé não fingida que habita em ti. E aí, meditando nesse texto, eu comecei a pensar, eu falei: bom, se existe uma fé não fingida, é porque existe uma fé fingida, né? Se existe uma fé não fingida, é porque existe uma fé fingida. E aí eu comecei a meditar, queridos, nessa palavra de Paulo a Timóteo, quando ele fala da fé não fingida de Timóteo. E eu falei assim: qual que é a característica de uma fé não fingida? Para não ficar muito confuso, fé fingida, fé não fingida, eu vou falar fé verdadeira. Amém? Então qual a característica de uma fé verdadeira, uma fé não fingida? Só existe uma característica, e ela é a base de tudo. A fé não fingida, ela é capaz de resistir ao tempo. Perfeito. Ela resiste ao tempo. A fé verdadeira é aquela que resiste ao tempo. Por isso que ele fala assim: essa fé habitou no coração da sua avó, habitou no coração da sua mãe e agora habita em ti. Louvado seja o nome do Senhor. Amém? Então a fé não fingida é aquela que resiste ao tempo. E como nós vamos na Bíblia Sagrada, nós vemos isso. Certa vez, quando Moisés, depois de tirar o povo do Egito, no deserto, ele envia 12 espias para espiar a terra de Israel. E a Bíblia diz que esses 12 espias vão espiar a terra de Israel.
E quando eles voltam, eles falam assim: ó, a terra que Deus nos prometeu, ela é muito boa, é uma terra que emana leite e mel, as frutas são boas, são muito boas, só que lá existem gigantes, lá existem obstáculos. Eles começam a dar relatos desanimadores. Só que existia no meio desses 12, existia 2 homens, um chamado Caleb e outro chamado Josué. E Caleb se levanta e diz: ei, subamos e possuamos para possuir a terra que Deus nos deu por herança. Ele é o único que traz um relato animador. Caleb foi o único naquele dia que creu na promessa de Deus, mesmo em meio às dificuldades que ele estava vendo. E Deus se irou com aqueles 10 que não creram, que ele tinha o poder de dar a terra. E nós sabemos que aquela geração morre no deserto. E aí lá em Josué 14:11, eu acho muito lindo o texto, que depois que Moisés morre, eles conquistam a terra. E Josué começa a dividir as terras. E na hora da divisão das terras, olha o que diz lá, Josué 14:11. Caleb chega em Josué e diz assim: eis agora o Senhor me conservou em vida, como prometeu 45 anos há, desde que o Senhor falou essa palavra a Moisés, andando em Israel ainda no deserto. E já agora eu sou de 85 anos, e eu estou forte ainda hoje, como no dia em que Moisés me enviou. Qual era a minha força naquele dia, tal ainda agora é para o combate, tanto para sair para ele, como para voltar. Deus prometeu a terra, somente Caleb acreditou, e depois de 45 anos, ele ainda estava ali esperando a promessa que Deus prometeu para ele. Então a fé verdadeira é aquela que espera nas promessas de Deus. Então eu já queria começar dizendo: se Deus prometeu algo para você, e se você tem uma fé verdadeira, creia que no momento certo, no tempo de Deus, as promessas de Deus vão se cumprir na sua vida. Louvado seja Deus. Então uma das características da fé não fingida é essa. Passou um tempo, mas ele ainda estava crendo que Deus iria dar a terra para ele. Só que também nós temos a fé fingida, né? A fé fingida seria, a Bíblia diz sobre 2 casais, na época lá em Atos dos Apóstolos, que começaram a igreja, ela vendia os seus bens e entregavam todos ao pé dos apóstolos. E a palavra diz que Ananias e Safira eram um casal, falou: vamos vender também, vamos, todo mundo está fazendo, vamos fazer também. Todo mundo está fazendo, vamos fazer. E eles vendem. Eles vendem o terreno. Só que eles não falam o valor certo aos discípulos. Eles retiram a parte para eles. E aí primeiro vem o Ananias, e ele entrega aos pés dos apóstolos o dinheiro e fala o valor. Só que o Espírito Santo revela para Pedro que ele estava mentindo. E a Bíblia, se você ler lá em Atos, diz que Ananias, ele é morto por causa disso. Essa é uma fé não fingida. Quando entra Safira, a esposa dele, a mesma coisa. Fala um valor, mas era outro. E ele fala assim: os mesmos homens que levaram seu marido vão te levar agora. E ela cai morta também. Uma fé não fingida. Quis mostrar que estava igual a todo mundo, mas não estava. Então esse é umas características de uma fé não fingida. Então a fé fingida, queridos, é a fé que resiste ao tempo, né? Então eu queria aqui falar rapidamente com os irmãos, prometo que vou ser breve, 3 pontos importantes da fé não fingida, né? Já que a fé não fingida é uma fé que resiste ao tempo, primeiro ponto, a fé não fingida é a fé que anda de mãos dadas com a longevidade. A fé não fingida é a fé que anda de mãos dadas com a permanência, com a durabilidade.
é uma fé que tem raiz. Oh, aleluia. Essa é uma fé não fingida. Amém? Ela anda de mãos dadas com a longevidade. E aí, então, qual que é o segredo para manter essa longevidade, né, da fé, essa durabilidade da fé? Eu não sei se tem como colocar ali, irmão, o versículo tem ou não? Tem. Coloca ali para mim, querido, Deuteronômio 30, 19 e 20, para a gente ler rapidinho. Qual que é o segredo da longevidade e da permanência e da durabilidade da fé? Porque a fé verdadeira é aquela que resiste ao tempo. Então olha só, os céus e a terra tomam hoje por testemunha contra vós, de que te tenho proposto a vida e a morte, a bênção e a maldição. Escolhe, pois, a vida, para que vivas tu e a tua descendência, amando ao Senhor teu Deus, dando ouvidos à sua voz e achegando-te a Ele, pois Ele é a tua vida e o prolongamento dos teus dias, para que fiques na terra que o Senhor jurou a teus pais, a Abraão, a Isaque e a Jacó, que lhes havia de dar. A minha versão diz: pois Ele é a tua longevidade. Amém? Então o segredo da fé não fingida, como ele começa a falar no versículo 19, é na escolha, está na lei da semeadura. Simples. O segredo da durabilidade da fé está na lei da semeadura. A longevidade da sua fé será manifestada à medida daquilo que você planta. Gálatas 6, 8, 9 diz: porque o que semeia na sua carne, da carne ceifará a corrupção, mas o que semeia no Espírito, do Espírito ceifará a vida eterna. Então não nos cansemos de fazer o bem, porque a seu tempo ceifaremos, se não houvermos desfalecidos. Então, se você plantar no Espírito, você vai colher no Espírito. E quanto mais você vai plantando no Espírito, mais você vai colhendo os dons espirituais, e mais o Espírito Santo de Deus vai te capacitando para você permanecer na fé verdadeira em Cristo Jesus. Por isso que 1 Coríntios 5,58 diz: portanto, meus amados irmãos, sedes firmes, inabaláveis e sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que no Senhor o vosso trabalho não é vão. Louvado seja Deus. 2 Tessalonicenses 3,13 diz: e vós, irmãos, não vos canseis de fazer o bem, sempre plantando. Agora o Salmo 126,6, que eu acho interessante, que ele diz assim, ó: quem sai andando e chorando enquanto semeia, ele voltará com júbilo, trazendo os seus filhos. Quem sai andando e chorando enquanto semeia, ele voltará com júbilo, trazendo os seus filhos. Ele está chorando, ele está gemendo, ele está sofrendo, mas ele continua semeando. Aleluia! Ele está passando por dificuldade, ele está passando por luta, mas ele continua andando. Então eu queria já dizer: não importa a dificuldade e nem a luta que você está passando, não importa o momento que você está vivendo, não importa a situação e as adversidades que estão te acompanhando, continue semeando no Espírito, continue vindo na casa do Senhor, louvando, adorando, glorificando o nome dEle, que você voltará com alegria e júbilo, e a recompensa do Senhor te acompanhará e te alcançará em nome de Jesus. Só não pare, continue. Amém? Glórias a Deus. Segundo característica da fé verdadeira, a fé não fingida, ela não desfalece nas dificuldades. Ela não desfalece. Eu lembro que eu vim ministrar aqui, a irmã estava aqui, e o irmão Paulo lá internado.
e ela queria. Isso é uma fé verdadeira, irmãos. Isso é o exemplo de uma fé verdadeira. E eu creio que muitos aqui também passam por lutas, dificuldades, que talvez eu não conheço, e são firmes na presença de Deus. Isso é uma fé verdadeira. É a fé que não desfalece nas dificuldades. É a fé que não desfalece no tempo de dores. E muitas das vezes essas dores e essas dificuldades, elas nos vêm, Deus nos permite para nos provar. Quer ver? 1 Pedro, capítulo 1, versículo 7. Aqui é a nova tradução da linguagem de hoje, se você tiver aí, não sei se você tem. Pode ser essa daí mesmo. 1 Pedro 1, 7. Olha só. 1, 6, o 6 ou 7. Em que vos grandemente alegrais, ainda que agora importa, sendo necessário, que sejais por um pouco contristados com várias tentações, para que a prova da vossa fé, muito mais preciosa do que o ouro que parece e perece e é provado pelo fogo, se ache em louvor e honra e glória na revelação de Jesus Cristo. Todo mundo que passa por uma prova, uma dificuldade, e depois que ele passa por essa luta, ele se levanta mais forte ainda, ele se levanta com mais fé ainda, ele se levanta com mais força ainda, para glorificar o nome do Senhor. Amém? Glórias a Deus. A minha diz assim, ó: essas provações são para mostrar que a fé que vocês têm é verdadeira. Então, queridos, eu queria dizer, se você está passando por uma provação, uma luta, uma dificuldade, é só para mostrar que você é suficiente para suportar essas dores, e que sua fé, ela é verdadeira. A sua fé não é uma fé fingida, mas é uma fé que crê no sangue de Cristo Jesus, e que o Espírito Santo de Deus está agindo na sua vida e na sua família. Então suporta. Eclesiastes 3,4 diz assim, que existe tempo de chorar e tempo de rir, existe tempo de prantear e tempo de dançar. Jesus mesmo falou: no mundo tereis aflições, mas tenham bom ânimo, porque eu venci o mundo. Amém? Louvado seja Deus. Então, dificuldades na vida nós teremos, mas é na dificuldade que a fé verdadeira, a fé não fingida, ela é colocada à prova. É na luta, é nos momentos de dores, é nos momentos de tristeza. Amém? Louvado seja Deus. E aí, quando a gente vê lá em Hebreus 11:1, a Bíblia diz assim, ó: a fé é a certeza das coisas que se esperam e a convicção dos fatos que eu não posso ver. E aí que é difícil. Isso aí é muito difícil. Porque parece que o escritor, que nós não podemos dizer quem que é, né? Não tem como saber. Eu acho que é Paulo, por isso que você acha. Então pode ser que seja Tiago, não sei. Tiago, né? Não dá para saber. Diz assim: a fé é a certeza de coisas que se esperam e a convicção de fatos que não se veem. Parece que ele está dividindo o texto em duas partes. Ele está falando assim: a fé é a certeza. Alguns textos dizem: a fé é a esperança daquilo que você espera, mas também ao mesmo tempo é a convicção de uma coisa que você não pode ver. Então ele divide. Então muitas vezes, querido, você vem para a igreja, e a fé, como nós dissemos, ela vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. E aí você vem na igreja e você ouve uma palavra abençoada. Você vem na igreja e você começa a se encher de fé, você começa a se encher de esperança, e você começa a falar: Deus vai fazer, Deus vai mudar minha história, Deus vai me levantar, Deus vai me exaltar, Deus vai trabalhar na minha vida. E você sai cheio de esperança e cheio de fé. Isso é certo, porque a fé é a certeza daquilo que você espera, só que ao mesmo tempo é a convicção daquilo que você ainda não está vendo.
E muitas das pessoas vêm para a igreja e saem com essa fé, só que elas chegam na casa dela, está tudo da mesma maneira, está tudo do mesmo jeito, parece que as coisas não mudam, parece que está tudo da mesma forma, e é aí que muitos desanimam na fé, é aí que muitos param, porque a fé é a convicção daquilo que eu não estou vendo. Eu não estou vendo ainda, mas eu sei que Deus vai fazer, é assim que tem que ser. Eu não estou vendo a porta de emprego ainda, mas eu sei que Deus vai abrir. Eu não estou vendo o meu aumento de salário, mas eu sei que Deus vai fazer. Eu não estou vendo meu filho salvo, mas eu sei que um dia ele estará aqui louvando e adorando o nome do Senhor. A fé, ela é assim. A gente não vê, mas a gente tem que crer. Louvado seja o nome do Senhor. E aí muitas pessoas saem da igreja por isso. Não sei se vocês já perceberam algumas pessoas que começam a frequentar a igreja e depois de 1 mês, 2 meses você vê que elas desaparecem. É porque a Bíblia diz, Salmo 34:8: provai e vede que o Senhor é bom. Provai e vede que o Senhor é bom. O problema é que muita gente quer ver sem provar. Quer ver sem provar. E não entende que as coisas são tudo no tempo e na vontade de Deus. Lá em Mateus 11:28 ele diz assim: vinde a mim, todos vós que estão cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e acharei descanso para as vossas almas. E aí a pessoa vem para a igreja porque Jesus convidou: vinde a mim, o grande convite, acharei descanso para as vossas almas, eu vos aliviarei. E ela vem, e ela senta no banco da igreja e fica esperando o descanso. Ela fica esperando as bênçãos de Deus, ela fica esperando a vida dela mudar, só que ela esquece dessa parte que Jesus fala: e aprendei de mim. Aprendei de mim. A pessoa está na igreja, mas a pessoa não vem numa escola bíblica dominical. A pessoa está na igreja, mas a pessoa não vem num culto de terça-feira de oração. A pessoa está na igreja, mas ela não abre a Bíblia na casa dela. Ela não ora na casa dela e ela quer que Deus faça milagre. De que jeito? Nós temos que fazer a nossa parte também. Tem gente que está com a palavra na frente e fala assim: estou contigo e não abre. Não abre mesmo, não lê a Bíblia, mas nem. Não abre. Mas Deus, Ele fala: aprendei de mim. A Bíblia fala: meu povo tem sido destruído porque lhe falta conhecimento. E a Bíblia diz que o ladrão veio para matar, roubar e destruir. Nós precisamos de conhecimento para não sermos destruídos. Mas a palavra de Deus diz que o Senhor Jesus veio para dar vida e vida com abundância. Louvado seja Deus. Então precisamos ter a fé verdadeira. E muitas das vezes, querido, nós temos que ter mais fé para ouvir o não de Deus do que o sim. Sabia? Muitas das vezes você tem que ter mais fé para ouvir o não de Deus do que o sim. Porque muitas das vezes Deus não vai te dar aquilo que você quer no momento que você quer e na hora que você quer. A Bíblia diz que essa é a confiança que temos para com Ele, que se pedirmos alguma coisa segundo a sua vontade, Ele nos ouve. Se for da vontade de Deus, você pode ter certeza que vai acontecer. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. Por isso que o Salmo 40 diz assim: esperei com paciência no Senhor, e Ele se inclinou para mim, e ouviu o meu clamor, tirou-me de um lago horrível, de um charco de lodo, e pôs os meus pés sobre uma rocha, e firmou os meus passos. A fé verdadeira é aquela que espera a vontade de Deus. Calma, está doendo?
Você está sofrendo? Está gemendo? Continua orando. Enquanto ele não falar, eu aprendi isso com a Aline, da sede, diaconisa Aline. Enquanto o Senhor não falar, minha graça te basta, irmão, vai pedindo. Vai pedindo. Agora, a hora que ele falar, minha graça te basta, acabou. Se ele falar, minha graça te basta, amém. Mas enquanto ele não falar, vai pedindo, vai orando, porque se for da vontade dele, vai acontecer em nome do Senhor Jesus, amém? Por isso que o Salmo 52:9, ele fala assim: dar-te-ei graças para sempre, porque assim o fizeste, e na presença dos teus fiéis esperarei no teu nome, porque o Senhor é bom. Se for esperar, querido, espera na presença dos fiéis, espera em comunhão, espera na igreja, espera glorificando o nome do Senhor, espera louvando e adorando o nome dele. Ainda que não tenha chegado o seu tempo, ainda que não tenha chegado a sua hora, continua a sua caminhada. Mostra para Deus que você crê nele e que a sua fé é verdadeira. Mostra para Deus que você não está aqui de brincadeira, você crê e você é grato pelo sacrifício que ele fez na cruz do Calvário. E Deus vai te abençoar. Para terminar, tenho 5 minutos. A fé fingida, ela é uma fé que precisa, que resiste ao tempo. E para resistir ao tempo, nós temos que ser renovados, continuamente renovados. E é por isso que Abacuque, ele fala assim, 3:2: ouvi, Senhor, a tua palavra e temi. Aviva, ó Senhor, a tua obra. No meio dos anos a notifica, e na ira lembra-te da misericórdia. Nós precisamos de avivamento, até aqueles que têm a fé verdadeira, porque nós somos falhos, somos homens pecadores. Hoje conversava eu e o Alessandro no escritório, a gente estava lendo Romanos, aí eu vi uma página, uma tradução que fala que a nossa carne, ela é inimiga de Deus, né? O nosso corpo é inimigo de Deus. Paulo fala, estou na carne para agradar a Deus. Quem está na carne não pode agradar a Deus. Então nós precisamos ser renovados. E eu queria agora aqui falar 4 sinais que diz quando nós precisamos ser renovados. Já estou encerrando. 4 sinais. Na parte da pregação, olha só quando o cristão precisa ser renovado. Na parte da pregação, o pregador sobe na tribuna, no púlpito, e começa a pregar. Aí ele fala assim: ixi, esse cara aí grita demais, meu Deus do céu. Aí grita muito. Olha, Deus não é surdo não, irmão, para que gritar desse jeito? Aí o outro fala assim: nossa, mas esse aí fala baixo. Nossa, ele fala baixo, ele fala longe do microfone, você não consegue nem ouvir ele falar às vezes. Aí uns falam assim: não, esse aí ele prega, ele anda muito, ele está aqui, aí tem uma hora que ele está aqui, tem uma hora que ele está aqui, você chega na sua casa, você está até com dor, porque você fica assim, ó, aí dói. Agora tem uns que falam: não, mas esse aí não, esse aí parece uma estátua, ele prega reto assim, ele não se mexe, né? Ele nem olha pra gente, foi olhando pro relógio. Tem uns que falam assim: não, esse aí é muito teólogo, nossa, é muita teologia, quer falar bonito, tal. Ah não, esse aí é muito caipira, muito superficial. Ele fala: irmão, quando você está nessa aí é porque você precisa ser renovado, porque você não está aqui para olhar o mensageiro, você está aqui para olhar a mensagem de Deus. E nos hinos então, no louvor, e no louvor, não tem cantor bom, irmão. Ixi, quem que vai louvar aquele ali? Nossa, mas canta desafinado. Jesus amado. De novo esse hino, irmão. Pelo amor de Deus, querido, o hino não é para você, o hino é para aquele que está no alto e sublime trono. Então louve e adore o nome do Senhor. Oh Deus. Aleluia, é verdade. E o pastor? Sempre a mesma coisa, né? Eu ouço muito isso aí. É muita mesma coisa.
Quando você começa a ver, você fala assim: olha, eu acho que o meu nível intelectual é maior do que esse pastor aí, hein? Eu acho que se eu subir lá eu arrebento. Sou melhor que ele, né? Você precisa ser renovado, não. Sabe por quê? Porque se o pastor está aqui, é porque Deus instituiu ele aqui e você está debaixo de uma autoridade espiritual. Você precisa respeitar a autoridade espiritual. Sabe quando você precisa ser renovado? Quando você passa 2 horas no culto e não dá um glória a Deus, um aleluia ao nome do Senhor. Então vamos glorificar o nome do Senhor com palmas, porque Ele merece. Louvado seja o nome dele. Aleluia, glórias a Deus. Deus seja louvado em nome do Senhor Jesus. Aleluia, glória a Deus. Por isso que Paulo diz: mas todos nós, com cara descoberta, refletindo como um espelho a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória, na mesma imagem como pelo Espírito do Senhor. 2 Coríntios 4,16: por isso não desfalecemos, mas ainda que o nosso homem exterior se corrompa, o nosso homem interior ele se renova de dia em dia. Louvado seja o nome do Senhor. Nós precisamos ser renovados. Queria só dar um exemplo para terminar. Quem já foi em circo aqui? Todos nós já fomos em circo uma vez, ou já vimos na televisão alguma coisa. Em circo você vê leão, você vê macaco, você vê girafa, você vê cachorro, você vê um monte de coisa. Mas uma coisa que você não vai ver em circo é ovelha. Ovelha não tem circo. Primeiro, porque ovelha não dá espetáculo. Ovelha não dá espetáculo. Ovelha não dá show, não. Segundo, ovelha não se adestra. Não tem como se adestrar a ovelha. Igual o cão, você vai adestrar um cão. Não, ovelha não tem como. A ovelha, ela tem. Não tem como você, tipo assim, se a ovelha fosse adestrada, ensinada assim, e aprendesse de uma vez só, em uma escola bíblica dominical que você viesse, o presbítero Eliandro já ia te dar uma, como que chama quando ganha a formatura? Diploma. Ia te dar um diploma e ia falar assim: pronto, você está formado em cristão. Se a ovelha fosse adestrada, faltava um culto só. Se você viesse, pronto, você está salvo. Uma vez salvo, salvo para sempre. Pois é. Vai nessa, vai nessa. Ovelha é guiada. Eu queria que o Ministério de Louvor viesse aqui na frente, para mim, por favor. Aleluia! Ovelha é guiada. Vocês cantaram uma parte de um hino aqui, que Deus confirmou essa palavra. Mas antes, eu queria dizer para vocês, queridos, por isso que lá no Salmo 23, que o Davi fala: o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Deitar-me faz em verdes pastos, guia-me mansamente às águas tranquilas e refrigera minha alma. Guia-me pelas veredas da justiça por amor do seu nome. E ainda que eu ande pelo vale da sombra e da morte, eu não temerei mal algum, porque tu estás comigo e a tua vara e o teu cajado me consolam. Salmo 73, 24 diz: guiar-me-ás com teu conselho e depois me receberás em glória. Nós precisamos ser guiados. Você precisa estar aqui terça, você precisa estar aqui quinta, se for preciso vem sábado, vem domingo, vem na escola bíblica, porque você é ovelha. Se você para, você desanima. Você desanima. E aí, se você desanimar, o pastor tem que ir lá e fazer o quê? Tirar o cajado e trazer você aqui. E ele que vai te guiando. Nós somos guiados. Porque se depender da gente, irmão, nós não estaríamos aqui. E para terminar, Paulo fala assim:
trazendo à memória a fé não fingida que em ti há, a qual habitou primeiramente em tua avó Aloide, tua mãe Eunice, estou certo de que habita em ti. Paulo, ele era íntimo da família. Paulo conhecia a avó, conhecia a mãe, conhecia muito bem o Timóteo. E ele fala: Timóteo, eu sei que a fé que habita em ti é verdadeira. Deus, o onisciente Senhor que está no céu, Ele te conhece. E Ele está dizendo nesta noite: a fé que habita em ti, ela é verdadeira. Então desperte o dom que há em ti. Desperte o dom da fé que há em ti. A igreja de pé, louvado seja Deus. Louvado seja Deus. Aleluia. Oh Deus, poder de glória. Aleluia. Glória a Deus. E aleluia, Senhor. Fortalece a nossa fé, Pai, nessa noite, em nome de Jesus. Deus, se existe alguém aqui, ó Pai, que está fraco na fé, então o Espírito Santo, ó Pai, desça nessa noite, ó Deus, e fortalece, ó Pai, em nome de Jesus. Fortalece, ó Deus, em nome de Jesus. Espírito Santo, ó Pai, levanta quem está caído, fortalece a quem está fraco, em nome de Jesus. Nós precisamos do Senhor, sem ti nós não somos nada, ó Deus. Aleluia. Deus, toca no coração, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém. Irmão, eu queria só fazer um pedido antes de terminar. Se você sentiu no coração essa palavra, e talvez você está dizendo assim, ó, eu tenho fé, mas eu estou meio balançando na fé, sabe? Eu sei que eu preciso de mais fé. Eu estou passando uma dificuldade e eu preciso que o Senhor me fortaleça mais, para que eu possa me capacitar cada vez mais. Não fica com vergonha, não. Vem aqui na frente, o presbítero ele vai orar por você. E você vai sair daqui com a sua fé fortalecida no Senhor. Se tem alguém aqui dentro que precisa de fé, vem aqui na frente, não fica com vergonha. A missionária Maria também, ela vai estar orando por você. Eu não sei o problema que você está passando, mas vem aqui para receber oração. Vem aqui. Você vai sair daqui fortalecido hoje. Deus vai fortalecer a tua fé hoje. Oh, aleluia. Aquilo que estava te impedindo de servir o Senhor com mais fé, em nome de Jesus, cai por terra hoje, em nome de Jesus.